Bom, outra classificação aqui que a gente vai expor aqui também é em relação à direcionalidade do material, né? Então, quanto a esse critério, a gente tem duas classes principais de modelos, né? Anisotrópicos e isotrópicos, né? Então, isso aqui é muito mais relacionado às propriedades do material em si, né? Quem já cursou a parte de materiais de engenharia, né, talvez já tenha ouvido falar dessas duas propriedades. Materiais isotrópicos, vou começar pelo segundo, na verdade, eles possuem propriedades iguais em direções distintas, né? Então, independente da direção que você testar esse material, estou passando São Carlos, independente da direção que você testar esse material, ele sempre vai ter as mesmas propriedades. Então, vamos pensar, por exemplo, em módulo de elasticidade, né? Independente do material, da direção que você testar esse material, ele vai ter as mesmas propriedades mecânicas aí, né? Desculpa. Já o material anisotrópico, ele pode ter diferentes propriedades conforme a direção que você está testando ele, né? Então, coloquei um exemplo mais gráfico aqui embaixo, né? O material isotrópico ele tem propriedades iguais em todas as direções, tá? Então essa propriedade não muda conforme a direção que você mede ele. E o anisotrópico ele pode ter diferenças conforme a direção que você faz esse teste. Quem vier trabalhar, por exemplo, com materiais compósitos, né, esses materiais são bem característicos de casos de anisotropia, né? Então eles têm propriedades diferentes conforme você muda a direção onde você está solicitando esse material, né? Então o compósito é um caso bem específico de anisotropia, né? E é um material que realmente está sendo bastante pesquisado, está sendo cada vez mais utilizado aí na indústria. Nos nossos casos, né, como a gente não está lidando com modelagem de material propriamente dito, né, a gente vai lidar com modelos isotrópicos, né? Então, a questão do material para a gente vai ser normalmente meramente uma constante ali que vai estar representando uma propriedade geral do material, e essa propriedade vai representar para qualquer direção desses sistemas, né? Então, a gente não vai se preocupar aqui nesses casos com anisotropia. Beleza, então a gente analisou aqui diferentes tipos de classificação de modelos, né? A gente falou sobre modelos discretos e contínuos, né? Nos nossos casos aqui a gente vai lidar quase que exclusivamente com modelos discretos, né? A gente falou de sistemas lineares versus sistemas não lineares, e eu já tinha adiantado que os modelos que a gente vai adotar aqui vão ser modelos lineares. E agora, por último, a gente falou de anisotropia e isotropia, né? E eu já também adiantei que a gente vai lidar basicamente com modelos isotrópicos, né? Notem que tudo isso que eu falei, né, foi direcionando a gente para a questão de simplificar os nossos modelos matemáticos, a tal ponto que seja mais fácil de tratar eles, né? Por trás disso tudo tem uma metodologia de modelagem, né, que a gente vai seguir aqui na disciplina, né? E eu gosto de apresentar isso aqui nessas primeiras aulas, para que quando a gente começar a executar modelagem e análise de sistemas, vocês tenham na cabeça de vocês, né, quando estiver resolvendo um trabalho, um exercício, ou fazendo um trabalho de modelagem, ou tratando um sistema experimental, que vocês tenham essas etapas na cabeça de vocês, né? Então, primeira etapa básica da modelagem é o que a gente chama de etapa de hipóteses, né? O que é essa etapa? Você vai levantar as simplificações que você acha que são interessantes para o sistema que você está modelando, né? Então, nessa etapa, você vai listar tudo que você acredita, pelo menos, que você pode ignorar no seu modelo matemático, né? Então, posso ignorar perda de energia, atrito com ar, posso ignorar, não sei, a inércia do sistema, posso considerar ele como um sistema estático, né? Todas essas hipóteses vão estar enunciadas aqui nessa primeira etapa, né? Então vocês vão ver que em muitos exercícios que a gente fizer aqui na disciplina, a primeira coisa que a gente vai enunciar são essas hipóteses, né? As simplificações que a gente vai fazer para chegar no nosso modelo matemático. Então, a primeira etapa seria essa. Uma vez que a gente
declarou essas hipóteses, a gente já sabe que tipo de modelo, ou aliás, que tipo de lei de modelagem, de lei física de modelagem que a gente pode estar adotando para representar nosso sistema. Então, a segunda etapa é justamente a aplicação dessas leis básicas. Que leis são essas, né? Lei de Newton, lei de conservação de energia, lei de Kirchhoff, entre outras, que ajudam a gente a construir um modelo representativo do nosso sistema. Uma vez que a gente tem essas leis, a gente pode relacionar variáveis, né, construir outras representações desses modelos para evidenciar alguma relação que a gente acha interessante. E, por último, né, a quarta etapa, né, em vários casos a gente não vai realmente fazer uma validação, né, mas a quarta etapa seria justamente de pegar esse modelo e falar se ele está representativo ou não está representativo. Então, essa quarta etapa ela é muito mais presente quando você está no ambiente de indústria, por exemplo, ou no ambiente de laboratório, onde você está construindo um modelo matemático para um fenômeno físico ou para um sistema que você está fazendo, e você quer saber se aquele modelo está suficientemente representativo, né? Então, essa seria a quarta etapa aqui. Eu vou ilustrar essas quatro etapas aqui num exemplo bem esdrúxulo, que é para vocês lembrarem dessas etapas todas aqui, tá? Então, eu gosto de colocar esse exemplo porque acho que a maioria de vocês, mesmo com muito pouco conhecimento aí de modelagem matemática, ainda vai ter alguma coisa uma coisa desse modelo na cabeça de vocês, né? Então, aqui eu estou ilustrando uma cachorrinha e vou colocar uma hipótese, uma situação hipotética, né? Onde a gente está pegando essa cachorrinha, né, e soltando ela, né, deixando ela em queda livre. Então, aqui é o nosso sistema real, né, e aqui uma visualização esquemática desse sistema. Então, vamos começar a fazer um processo de modelagem em cima desse problema de queda livre, que é um problema muito simples aí de mecânica básica, né. Primeira etapa, né, a etapa de hipóteses, né. Então, aí vão várias perguntas, né? Será que a gente precisa considerar as dimensões desse cachorrinho? Será que eu posso considerar como um modelo de partícula, né? Concentrar todas as propriedades do cachorro numa massinha concentrada? Será que eu tenho que adotar um modelo de corpo rígido, por exemplo? Ou então eu tenho que adotar um modelo mais complexo de corpo deformável, né? Preciso considerar a resistência do ar? Será que na queda do cachorro a resistência do ar vai ser significativa? Será que a massa do cachorro nesse instante de tempo, nesse intervalo de tempo que a gente está analisando, é constante? Posso considerá-la constante? Ela vai variar de massa durante essa queda? Será que eu preciso considerar relações da mecânica relativística, né? Então, existem diversas simplificações que a gente pode adotar aqui nesse problema. Normalmente, num problema de queda livre desse, a gente vai ignorar todas as dimensões do nosso corpo, que a gente está analisando, um cachorrinho aqui no caso. Então, a gente trata essa massa como uma partícula, né? Sem nenhuma dimensão, sem nada. Resistência do ar, normalmente a gente não considera, então a gente ignora isso. Massa constante, né? A trajetória é muito pequena para que tenha uma variação de massa significativa. E preciso considerar relações da mecânica relativística. Isso aqui eu coloquei só para brincar mesmo, né? Mas obviamente não é algo que a gente vai levar em consideração aqui, a não ser que o cachorro entre em uma velocidade perto da velocidade da luz. Então, são as hipóteses que a gente vai ter que levantar aqui, né? Aqui eu estou colocando na forma de perguntas, mas normalmente a gente enuncia com a simplificação adotada, né? Então, vou considerar modelo de partícula, desconsiderar a resistência do ar, massa constante, etc. Então, aqui é a etapa de hipóteses. Na segunda etapa, a aplicação de leis básicas. Como a gente está lidando com um problema de queda livre, um problema mecânico, a gente pode usar a segunda lei de Newton para quantificar esse problema, né? Então, aí a questão de lembrar lá da teoria de dinâmica que vocês já estudaram, né? Fazer o DCL do nosso corpo, né? Identificar as forças externas que estão sendo aplicadas no nosso corpo e aplicar a segunda lei de Newton para relacionar isso aí tudo, né? Então, aqui tem um DCL desse corpo, né? Força externa, força-peso, e a gente pode aplicar isso no nosso sistema. Massa é constante
Então a segunda lei de Newton tem esse formato aqui básico, né? Somatório de forças, massa vezes aceleração. E a gente fica com essa expressãozinha aqui simples, né? Menos mg igual a m vezes a. Massa é constante, igual nos dois lados aqui. E então a gente pode passar para a terceira etapa, que é relacionar as variáveis. Nesse caso, relacionar as variáveis é simplesmente concluir, né, que a aceleração do nosso corpo, do nosso cachorro aqui, é simplesmente a aceleração gravitacional apontando para baixo aqui, né? Então, o que a gente teve de conclusão aqui nessa modelagem? Que o cachorro, quando ele sofrer queda livre, ele vai acelerar com uma aceleração constante, né, ou pelo menos a gente está considerando que ela é constante, igual à aceleração gravitacional, né, que é algo que a gente já esperava, mesmo sem fazer qualquer processo de modelagem. Aqui a gente está fazendo isso de um jeito mais formal, só para exemplificar aqui essa metodologia toda. Então a gente executou as 3 primeiras etapas, né? Falta a quarta, que seria o quê? Validar esse modelo, né? Como que a gente validaria, né? Normalmente com um experimento, né? Para tentar validar esses resultados, para ver se eles estão próximos da realidade, né? Então imagina aqui que você pegou um cronômetro e aí deixou o cachorro cair, né? Filmou esse evento todo, né? E de alguma forma você conseguiu estimar aí a aceleração gravitacional, né? E lá nos teus resultados experimentais, na verdade você viu que a aceleração é 0,999 vezes a aceleração gravitacional teórica, né? Aí você pode se perguntar, será que seu modelo está ok? Essa aproximação está boa? Essa diferença aí tinha que ser menor, por exemplo? Será que você tem que repensar suas hipóteses e considerar a resistência do ar, por exemplo, né? Você pode refletir a respeito disso e o modelo vai ser validado ou não conforme a sua aplicação, né? Então, obviamente, aqui teve toda uma simplificação inerente que resulta nessa diferença, né? E julgar se essa diferença é grande ou pequena vai depender muito da sua aplicação, né? Então, eu quero deixar aqui só uma citação, né, que é atribuída, né, ao Box, né? Esse Box ele é um estatístico, né? Esse tipo de coisa você acha na internet como citação desses caras, mas sempre fica aquela dúvida se a citação que você viu na internet está correta, né? Mas eu estou admitindo aqui que é desse estatístico, né? Ele dizia assim que, essencialmente, né, todos os modelos são errados, mas alguns podem ser úteis, né? Então, essa frase aqui tem muita relação com o que a gente vai fazer nessa disciplina, né? Invariavelmente, todo o modelo matemático que você fizer, ele está errado. Não tem como você conseguir um modelo exato de um fenômeno físico. Por quê? Porque tem muita simplificação envolvida, né? Então, por mais refinado que você faça o seu modelo, por mais grau de liberdade que você considere lá no seu modelo de elementos finitos, esse modelo ainda assim é uma simplificação. Então, por mais rebuscado que ele seja, ele tem uma simplificação inerente, né? Tem gente que diz que a própria matemática é uma simplificação aí da realidade, né? Então você tem erros envolvidos nisso. Não adianta você ficar se debatendo com esses erros, né? Porque todo modelo está errado. Mas, né, como o Box e o Draper estão falando, né, vários desses modelos ainda assim são muito úteis para a gente. Eles conseguem representar talvez 99,9% do comportamento do sistema. Então, em vários desses casos, a gente consegue utilizar eles sem problemas, né, e sem muito drama aqui. Então, aqui são só as referências da nossa aula de hoje, né? Eu coloquei aqui todas elas, o artigo do Box também, que vocês quiserem dar uma lida a respeito disso aí. Lembrando que o nosso livro-texto é o Felício mesmo, né? Então a gente está seguindo ele principalmente. E aqui a gente tem outras referências que eu usei aqui durante a aula de hoje, né? O PDF da disciplina vai estar disponível lá no meu site pessoal, né, que está anunciado aqui, como eu fiz na aula passada, né? E é isso, né? Obrigado aí a todos pela atenção, né? Qualquer dúvida podem me consultar via e-mail ou outra fonte, ou presencialmente lá na universidade, né? E brigadão aí pela atenção.